Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada leva meu ex-namorado como convidado para o meu casamento, mas deixa o karma fazer o trabalho. Quando o namorado dela chega, ele a humilha na frente de todos. Olá a todos! Tudo isso aconteceu há 2 semanas, e ainda não consigo acreditar. Tenho 29 anos e me casei recentemente com meu marido de 30, que para mim é incrível. Ele é o amor da minha vida e o primeiro homem em quem realmente confiei após uma experiência horrível com meu ex. Mas já chegaremos a isso. Primeiro vamos esclarecer algo. A irmã do meu marido de 34 anos nunca me caiu bem. Não sei qual é o problema dela, mas desde o primeiro dia ela deixou claro que não nos daríamos bem. Honestamente, acho que ela é a rainha dos comentários passivo-agressivos, e ela faz isso muito bem. Adorava dizer coisas como que eu parecia surpreendentemente bem para alguém que não cresceu em uma família abastada ou que eu era muito inteligente, o que era bom, porque minha aparência não me levaria a lugar nenhum. Então sim, definitivamente nunca me dei bem com ela. Ela sempre está criando dramas, seja fofocando sobre mim com outros membros da família ou me lançando indiretas sempre que tem a chance. Meu marido sempre me defendeu, e eu também já disse a ela várias vezes para parar com suas tolices. Mas ela só fazia beicinho, parava por um tempo e depois voltava ao mesmo comportamento. Em um ponto, seus comentários não me incomodavam mais porque, no final das contas, ela parecia uma criança pequena dizendo coisas para chamar atenção, e ninguém parecia se importar. Além disso, eu estava segura da minha relação com meu marido, então suas palavras nunca me fizeram sentir insegura em relação a ele. Infelizmente, não importa o quanto tentei ignorar seus comentários, as coisas pioraram quando meu marido e eu ficamos noivos. Não convidei minha cunhada para me ajudar em nada relacionado ao casamento, mas, de alguma forma, ela parecia fazer parte do comitê organizador da minha boda, um comitê com um único membro. Não importava que ninguém tivesse pedido a opinião dela, ela sempre tinha uma. Você sabe, opiniões são como traseiros, todo mundo tem um. E no caso da minha cunhada, elas sempre eram negativas. Ela criticava minhas decisões, questionava tudo e fazia birras quando não conseguia o que queria. Sempre lhe lembrávamos educadamente que sua opinião não era necessária, mas isso não parecia incomodá-la. Simplesmente continuava. Quando escolhi minha melhor amiga como minha dama de honra, ela teve um ataque porque dizia que eu estava excluindo a família, o que era insano. Não importava que ela fosse família, eu não ia pedir que ela fosse minha dama de honra. A situação ficou tão ruim que acabei gritando com ela com todo o ar que tinha nos pulmões. Apesar de já ter gritado antes, pedindo que ela parasse de se intrometer porque ninguém estava pedindo sua opinião, meu marido me apoiou totalmente. Mas nem ele podia acreditar até onde ela estava disposta a ir. Achei que isso acabaria com os problemas com ela, mas deveria saber que não seria assim. No dia do casamento, ela chegou atrasada, o que honestamente não me surpreendeu. Até fiquei aliviada porque sabia que ela traria drama assim que chegasse. Fiquei feliz de ter um pouco de paz antes de ela tentar arruinar tudo, e eu não estava errada. Eu não queria convidá-la, mas meus sogros insistiram, dizendo que ela era a irmã do meu noivo. Além disso, depois de eu ter gritado algumas verdades na cara dela, ela parecia um pouco mais domesticada. Mas deveria saber que pessoas como minha cunhada não se domesticam tão facilmente. Ela decidiu trazer meu ex-namorado do ensino médio como seu acompanhante. Para dar mais contexto, esse cara foi meu primeiro namorado e era muito abusivo a portas fechadas. O relacionamento terminou porque eu peguei me traindo. Quando o confrontei, ele me humilhou publicamente e me fez questionar meu próprio valor. Levei anos para reconstruir minha confiança depois dessa relação. Desde então só tive um relacionamento com meu marido. Meu marido é tudo que meu ex não era: gentil, leal e solidário. Mas vê-lo no meu casamento foi como levar um soco no estômago. Consegui afastar minha cunhada durante a recepção e perguntei o que ela estava pensando ao levar meu ex para meu casamento. Ela não deu importância e agiu como se não fosse grande coisa. Depois, com um sorriso arrogante, disse que eu não deveria ter um problema com ele, porque já deveria ter superado. Senão, não sabia porque eu estava me casando com o irmão dela. Estava claro que ela o trouxe só para me provocar. Meu marido quis expulsar os dois naquele momento, mas pedi que não o fizesse. Algo em mim sabia que o karma tinha planos para eles, principalmente para minha cunhada. 1 hora depois de a recepção começar, o namorado de longa data da minha cunhada apareceu. Meu marido o havia convidado como uma surpresa para ela. Eles estavam em um relacionamento à distância nos últimos 2 anos por causa do trabalho dele. Meu marido achou que seria um gesto doce tê-la ali, já que ela não o via há meses. Não vou negar que fui maldosa em deixar o namorado da minha cunhada vê-la com meu ex. Além disso, não sabíamos que a relação deles estava por um fio, mas não deveria nos surpreender. Quando ele entrou e a viu com meu ex, perdeu o controle. Pegou o microfone e chamou a atenção de todos.
Decidiu que era o momento de expor minha cunhada como a pessoa horrível que era, ali mesmo, na frente de todos. Disse a todos que ela vinha sendo infiel por meses. Contou que havia notado que ela estava se distanciando recentemente e decidiu entrar nas redes sociais dela para ver o que estava acontecendo. Foi então que descobriu que ela estava enviando mensagens para vários homens, incluindo meu ex. Ele a chamou de mentirosa e manipuladora e disse que ela e meu ex se mereciam. Minha cunhada começou a chorar, pedindo para conversarem em particular, que precisava se explicar, mas ele não queria ouvir. Saiu furioso após literalmente jogar o microfone. Quero dizer, se aquele microfone tivesse quebrado e me pedissem para substituí-lo, eu não teria problema algum com isso. Vamos lá, foi o melhor presente de casamento que eu poderia imaginar. Como se isso não fosse suficiente, meu ex ainda jogou mais lenha na fogueira, dizendo em voz alta que não tinha ideia de que minha cunhada estava em um relacionamento. Todos os nossos convidados começaram a cochichar e olhar para minha cunhada. Ela ficou completamente humilhada. Meu marido e eu já tínhamos tido o suficiente e precisávamos seguir com o casamento. Pedimos ao pessoal do local que escoltasse minha cunhada e meu ex para fora. O resto da noite foi bastante divertido. As pessoas falavam sobre o ocorrido e perguntavam se eu estava bem. Mas eu só dizia que o casamento tinha sido melhor do que eu poderia imaginar. É claro que eu não planejei humilhar minha cunhada, mas se ela tinha planos de arruinar meu casamento, acabou se surpreendendo. Desde então minha cunhada não para de me ligar, pedindo para eu esclarecer as coisas para limpar o nome dela, ou ao menos, lhe dar a chance de fazer isso. Diz que não sabia que o namorado ia aparecer e acha que armei uma armadilha ao convidá-lo. Insiste que não tinha intenção de arruinar meu casamento e que eu levei as coisas longe demais ao ignorá-la. Tenho uma notícia para ela, não me arrependo nem um pouco. Ela quis brincar com fogo e acabou se queimando. Pode se afogar nas próprias lágrimas de crocodilo. Disse a ela que não é culpa minha que tenha traído o namorado ou que tenha levado meu ex ao meu casamento. Meu marido tentou fazer algo bom por ela, e ela arruinou tudo. Então, não é problema meu. Ela trouxe meu ex ao meu casamento por pura maldade. Não é como se ela não soubesse da história, porque sempre fui bastante aberta sobre meu passado com ele para quem perguntasse. E tenho certeza de que ela ouviu a história pelo menos umas 2 vezes. Espero que tenham gostado da minha história de vingança. Não é como outras que li por aí, onde as pessoas planejam tudo com antecedência. Aqui só vi a oportunidade e aproveitei. Mas espero que tenham gostado. Atualização 1. Olá! Como alguns de vocês fizeram perguntas muito interessantes e muita coisa aconteceu desde minha publicação original, acho que estava na obrigação de fazer uma atualização para colocá-los a par de tudo, já que o drama não para quando você tem uma pessoa como minha cunhada em sua vida. Sim, meu marido tomou medidas com relação à sua irmã após o casamento. Ele está farto dela. Disse que ela não era mais bem-vinda em nossas vidas a menos que assumisse responsabilidade real por suas ações e fizesse um pedido de desculpa sincero, não só para mim, mas também para todos que ela envolveu em seu desastre. Que fique claro, eu não quero um pedido de desculpa sincero dela. Neste ponto não me importo mais com minha cunhada. Mas se meu marido precisa disso e quer continuar tendo algum tipo de relação com ela, bem, ele é livre para fazer isso, desde que eu não tenha que lidar com ela. Para mim, está tudo bem. Mas, claro, minha cunhada não ia aceitar essa saída fácil. Não, ela tentou argumentar que eu era quem estava sendo irracional. Inclusive me acusou de roubar seu irmão. O que isso sequer significa? Ela até afirmou que se eu não tivesse falado sobre meu ex-namorado na frente dela, ela nunca teria sabido de sua existência. Sim, foi isso que ela disse. Parece que minha história sobre como ele foi abusivo comigo e como eu descobri sua infidelidade foi algum tipo de discurso de venda e ela comprou. Qualquer mulher sensata se afastaria do meu ex o máximo possível, mas ela achou que era uma boa ideia se aproximar dele. Meu marido ficou chocado com sua audácia, eu nem tanto. Ele disse que não ia continuar alimentando seu drama. Segundo ele, a relação deles está terminada até que ela se comporte como uma adulta. Quanto aos pais dela, eles intervieram, mas não da forma que ela esperava. Depois de ouvir tudo o que aconteceu, os pais do meu marido ficaram furiosos com ela. Disseram que ela envergonhou toda a família e cortaram, temporariamente, a ajuda financeira que ela recebia. Ela trabalha, mas não é como se fosse completamente autossuficiente. Contudo, o trabalho dela não é suficiente para sustentar o estilo de vida que ela gosta de levar. Então, isso deve ter sido um golpe duro. Neste momento, ela está dormindo nos sofás dos amigos porque os pais dela se recusam a deixá-la voltar para casa, e o aluguel foi a primeira coisa que ela teve que cortar. Obviamente minha cunhada está perdendo a cabeça. Tem enchido nossos telefones, o meu e o do meu marido, com mensagens de texto e de voz, dizendo que arruinamos sua vida. Mas a bloqueamos e assim continuará por muito tempo.
Parece que ela não tem muitos amigos, porque também não tentou nos contatar usando outros números. Agora, sobre o meu casamento. Muitas das pessoas que participaram, especialmente do meu lado, sabiam quem era meu ex-namorado e como ele havia me tratado. Minha cunhada já estava recebendo olhares pelo simples fato de tê-lo levado. Minha dama de honra, minha melhor amiga, até perguntou se eu queria que ela expulsasse minha cunhada e o acompanhante dela. Disse que não, porque isso teria arruinado tudo. Sei que algumas pessoas acham que drama pode estragar um casamento, mas longe disso, na minha opinião, isso melhorou. Não sou do tipo que pensa que tudo precisa ser perfeito. Além disso, se meu ex tivesse tentado alguma coisa comigo, como fazia quando ainda éramos namorados, teria percebido que alguns familiares não estavam muito contentes com ele. Ele teve sorte, ou foi inteligente, por ter ficado quieto e discreto durante a maior parte do casamento. Recebi muitas perguntas sobre como meu marido se sentiu confortável com o fato de que o único outro homem com quem namorei estava em nosso casamento. Vou lhes dizer, ele não estava confortável. Odiava o fato de meu ex-lixo estar lá. Mas ele era uma das pessoas que provavelmente estavam esperando que meu ex dissesse algo para ter uma desculpa para expulsá-lo, e não de forma amigável. Poucos dias depois do casamento, o namorado da minha cunhada mandou uma mensagem ao meu marido. Pediu desculpas por ter causado uma cena e disse que se sentia terrível pelo que aconteceu. Mas explicou que não conseguiu ficar calado ao ver minha cunhada com meu ex. Meu marido respondeu que não o culpávamos por nada e que até lamentávamos ele não ter ficado para aproveitar o resto da festa. Durante essa conversa, o namorado da minha cunhada revelou mais detalhes sobre ela. Disse que havia suspeitado durante meses porque ela vinha se afastando. Estavam em um relacionamento à distância há 2 anos, e nos últimos 4 meses, o comportamento dela mudou completamente. Ela parou de atender as ligações regularmente, ficou evasiva sobre seus planos e inventava desculpas para evitar vê-lo. Foi então que ele decidiu investigar. Descobriu que ela havia voltado a se encontrar com meu ex há mais de 1 ano e o via em segredo desde então. Também revelou que ela usava o dinheiro que ele enviava para pagar supostas contas, mas, na verdade, gastava em si mesma e em saídas com outros homens. Ele agora está tomando medidas legais para recuperar parte desse dinheiro, e eu espero que consiga. Minha cunhada continua achando que armamos para ela ao convidar o namorado dela. Isso não é totalmente verdade. Meu marido convidou como uma surpresa, acreditando que estavam em um relacionamento feliz e comprometido. Se minha cunhada queria criar caos no meu casamento, o plano saiu pela culatra. Eu deixei o karma fazer o trabalho, e ela acabou provando de sua própria medicina. Atualização 2. Olá! Com as coisas loucas como estão, eu tinha que fazer uma atualização. Já começo a entender por que as pessoas gostam tanto desta rede social. Alguns dias após minha última publicação, a irmã do meu marido colocou um daqueles cartazes de vende-se no jardim da minha casa. Mas em vez de estar vendendo a minha casa, o cartaz dizia que ela não tinha intenção de arruinar o meu casamento e que nunca quis me machucar. No final, ainda deixava uma mensagem dizendo para eu ligar para ela. Por sorte, o cartaz estava voltado para minha casa, então não acho que muitas pessoas no bairro tenham visto. Assim que o vi, eu o removi. Na semana seguinte, descobri que ela tinha levado seu descontrole para o Facebook. Talvez porque estivesse com raiva por eu não ter ligado para ela. Ela postou uma longa mensagem onde basicamente me acusava de ser uma caça-fortunas manipuladora que tinha afastado seu irmão da família. Inclusive, afirmou que eu estava obcecada pelo meu ex e que fui eu quem o convidou para o casamento. Essa parte, em particular, me fez rir, porque todos que estiveram no casamento sabem o quão ridículo isso é. Felizmente, a maioria de nossos amigos e familiares não acreditaram na história dela. As pessoas estavam desmentindo as acusações nos comentários, chamando-a de mentirosa. Alguns até me enviaram mensagens privadas dizendo que me apoiavam, o que eu agradeci muito. Meu marido e eu decidimos não nos envolver publicamente. Pensamos que o melhor seria deixá-la cavar sua própria cova e não lhe dar a atenção que ela claramente queria. Enquanto isso, seu ex-namorado tem nos mantido informados sobre a batalha legal contra ela. Ele está processando-a por uma grande quantia de dinheiro. Parece que ele tinha dado a ela acesso à sua conta bancária porque ela estava enfrentando dificuldades e ele queria ajudá-la. Ele deu acesso apenas para que ela usasse quando realmente precisasse, mas ao revisar os extratos bancários, descobriu que ela estava usando dinheiro para financiar viagens com meu ex. Segundo meu ex, essas viagens sempre foram sugeridas pela minha cunhada, que insistia em mimá-lo. Agora, ela está em sérios problemas financeiros. Tem implorado para o ex retirar o caso, prometendo que devolverá o dinheiro quando puder, mas ele disse que não confia nela para fazer isso, o que faz todo o sentido do mundo. Por enquanto, meu marido e eu estamos focados em nós mesmos e tentando deixar tudo isso para trás. Não queremos continuar alimentando as loucuras dela e permitindo que as coisas se intensifiquem ainda mais.
Bom, algumas horas em uma cela poderiam ajudá-la se ela tentasse algo grave, mas se parar de nos incomodar, isso também será bem-vindo. Qualquer resultado para mim está ótimo. Mas se ela preferir a primeira opção, bem, daremos isso a ela. Quanto ao ex-namorado dela, estamos apoiando no que podemos. Ele não merece tudo que ela o fez passar, e esperamos que ele consiga algum tipo de encerramento com o caso contra ela. É o mínimo que ela merece. Isso é tudo por agora. Manterei vocês informados se algo mais acontecer, mas honestamente espero que esta seja a última vez que ouvimos falar dela por um bom tempo. Mais uma vez, obrigada por todo o apoio. Vocês foram incríveis durante toda essa pesadela. Atualização 3. Olá! Passou um tempo, cerca de 7 meses desde minha última atualização, e as coisas só têm piorado. Primeiro vamos ao que importa. A vida da minha cunhada se transformou em um completo desastre. É como se tudo que ela fez aos outros tivesse voltado para ela com juros. Não éramos os únicos que ela incomodava com suas atitudes, mas agora todos se voltaram contra ela. A última vez que soube dela, ela havia praticamente perdido tudo. Para recapitular, meu ex-namorado a deixou logo após o fiasco do casamento. Ele diz que fez isso porque se sentiu enganado por ela, mas conhecendo meu ex, acredito que o motivo tenha sido dinheiro. Agora ela está completamente sozinha e, como era de se esperar, ainda culpa metade do mundo pelos seus problemas, incluindo meu marido e eu, mas principalmente a mim. Sobre a ação judicial, ainda está em andamento, mas as coisas só têm piorado para ela. O ex-namorado dela está prosseguindo com o caso e não parece que a situação vá melhorar. Literalmente, ela estava usando o dinheiro dele para gastá-lo com outros homens. Seu ex não vai descansar até deixá-la sem nada, pelo menos, é o que eu faria no lugar dele. Além de roubar dinheiro da conta bancária dele para gastar com outro homem, minha cunhada também acumulou gastos em cartões de crédito no nome do ex. Ele está processando-a não apenas pelo dinheiro que ela deve, mas também pelos danos emocionais que causou. Ouvi dizer que isso se chama alienação de afeto. Pelo que conversei com pessoas que entendem mais do assunto, esse tipo de ação é mais difícil de provar, e raramente as pessoas ganham. Mas se o ex dela quer levar isso adiante, que o faça. De qualquer forma, a acusação de roubo de dinheiro já é bastante significativa. Está claro que ela enfrentará as consequências de suas ações. Ela pode até acabar declarando falência, e existe a possibilidade de que enfrente acusações criminais. O ex dela está confiante de que cedo ou tarde, ela terá que pagar. Ou pelo menos, é o que seu advogado tem dito. O mais frustrante é que ela nunca reconheceu nenhuma vez que tudo isso foi causado por ela mesma. Sei que está tentando manipular a narrativa e provavelmente buscando alguma forma de se sentir melhor sobre o desastre que criou, mas agora há poucas pessoas para culpar e quase ninguém que ainda acredita nela. Recebi mensagens de amigos e familiares dizendo que ouviram as histórias dela, mas que não acreditam em uma palavra do que ela diz. Muitos até me encorajaram a responder ou a me manifestar, mas honestamente eu não me importo mais. Como eu disse antes, ela é como uma criança pequena fazendo birra. Neste ponto todos sabem que ela está mentindo e buscando atenção, então realmente não há necessidade de eu dizer nada. Ela tentou convencer seus pais a deixá-la voltar para casa, mas quando eles recusaram, ela os acusou de abandoná-la e de escolherem meu marido em seu lugar. Para ela, meu marido é o filho de ouro, e por isso estão deixando-a de lado. Não sou uma especialista, mas geralmente, filhos de ouro costumam ser disfuncionais, e meu marido não é. Se tivesse que dizer, é ela quem está sendo disfuncional. Os pais dela também estão completamente cansados de suas atitudes. Eles a expulsaram quando apareceu na casa deles implorando por dinheiro e deixaram claro que não a apoiarão mais, a menos que ela assuma o que fez e se comprometa a mudar sua vida. Se eu for completamente honesta, neste ponto não acho que isso seja possível. Como você muda a personalidade e a vida de alguém como minha cunhada para transformá-la em uma pessoa que realmente possa funcionar em sociedade? Devem existir casos assim, mas não sei se minha cunhada é capaz disso. Mesmo assim, em algum nível, eu até torceria para que ela conseguisse. Nunca desejei o mal para ela como um objetivo, mas quando você aperta os botões errados em outra pessoa, pode acabar tirando o pior dela. O lado positivo de tudo isso é que mesmo com pouco tempo de casados, meu marido e eu passamos por algo que pareceu uma década de convivência em pouco tempo. Que grande teste para saber se um casamento vai dar certo. Se conseguimos sobreviver ao furacão que foi minha cunhada, acredito que podemos sobreviver a qualquer coisa. Não posso agradecer o suficiente por todo o apoio de vocês com seus comentários ao longo de todas essas postagens. Não sei se esta será a última atualização. Provavelmente ainda farei mais uma quando o julgamento do ex dela acabar, mas, enquanto isso, queria aproveitar para agradecer por tudo. Atualização 4. Olá, é hora da atualização sobre o processo judicial do ex-namorado da minha cunhada.
Não quero perder tempo com o resultado, porque imagino que vocês já sabem, mas o ex dela venceu. De qualquer forma, essa vitória tem alguns asteriscos. Para começar, a ação por alienação de afeto não foi ganha, mas isso já era esperado desde o início. Suponho que o ex dela tenha continuado com essa parte do processo apenas para desgastá-la. Quanto à ação pelo dinheiro, essa ele ganhou, mas o asterisco está relacionado ao fato de que ele não recuperou todo o dinheiro e talvez nem consiga. Parte do dinheiro que ela retirou das contas dele ou utilizou nos cartões de crédito foi para cobrir gastos necessários. Então, tecnicamente, minha cunhada tinha permissão para isso. O que ela precisa devolver é o dinheiro usado em despesas extras, por assim dizer. Não eram gastos exorbitantes como viagens ou encontros de luxo, mas algumas escapadas de fim de semana aqui e ali, e o total acabou ficando grande. No início, o ex-namorado dela não quis nos dizer o valor exato, mas finalmente contou ao meu marido. Estamos falando de mais de 15 mil dólares. Minha cunhada apresentou um pedido de falência, e ele foi concedido porque basicamente ela não tinha como pagar tudo. Isso torna mais difícil para o ex dela recuperar o dinheiro. Porém, a falência não é tão vantajosa quanto parece. É verdade que agora os credores não podem cobrar o dinheiro, mas ao mesmo tempo, ela foi obrigada a vender o carro, o único bem que tinha. De um lado, ela saiu ganhando, mas por outro, minha cunhada ficou sem nada. Se não fosse por uma amiga que está deixando ela dormir em sua casa, não teria onde morar. Não tem nada em seu nome e não terá por um bom tempo. Nem mesmo seus pais querem vê-la no momento. O ex dela ainda tem a possibilidade de tentar revogar a falência para conseguir o dinheiro, mas mesmo que consiga, não há nada para tirar dela, porque ela não possui mais nada. Aprendi muito sobre esses temas ultimamente. Às vezes, penso que poderia seguir uma carreira em finanças, mas é tão chato que provavelmente não faria isso. Além disso, só sei uma pequena parte de tudo. Para concluir, a menos que o ex dela decida seguir em frente com algo mais, e ainda mantemos contato com ele caso algo aconteça, porque com minha cunhada está claro que não. Talvez eu faça outra atualização. Caso contrário, acho que esta será nossa despedida. Vou sentir falta de vocês, pessoal do Reddit. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha mãe teve um colapso mental após conhecer minha namorada e desapareceu. Depois disso, descobri que minha namorada estava trabalhando com a amante do meu pai o tempo todo. Olá! Eu, homem de 18 anos, nunca pensei que acabaria escrevendo algo assim no Reddit, mas estou completamente perdido e desesperado por conselhos. Minha namorada Tori, mulher de 19 anos, e eu estamos namorando há 6 meses, e ela tem sido meu alicerce nos momentos mais difíceis da minha vida. Tudo começou quando meus pais se divorciaram no ano passado, literalmente 2 dias depois de eu começar a universidade. Embora eu meio que já esperasse isso, o momento não poderia ter sido pior e me destruiu completamente. Para dar um pouco de contexto, meus pais foram casados por 20 anos. Minha mãe era professora do ensino fundamental, adorada por seus alunos e colegas. Meu pai trabalhava no setor financeiro, sempre ocupado, mas parecia bem-sucedido. Vivíamos uma vida confortável no subúrbio, fazíamos boas viagens e de fora, parecíamos a família perfeita. Mas havia sinais que notei enquanto crescia, as discussões sussurradas tarde da noite, os sorrisos forçados da minha mãe nas reuniões de família, as ausências crescentes do meu pai em casa. Quando o divórcio aconteceu, minha mãe fez as malas e imediatamente se mudou para outro estado para morar com minha avó. A rapidez de tudo foi chocante. Um dia estávamos jantando em família, no outro dia minha mãe se foi. Por causa da distância e do meu horário na universidade, só a vi uma vez durante todo esse período. Essa visita foi breve e intensa. Minha mãe parecia diferente, mais retraída, e não queria falar sobre o divórcio. Eu estava em um lugar muito sombrio depois de tudo isso. Me isolei de todos na universidade, evitei eventos sociais e mal frequentava as aulas. Conhecer Tori foi completamente inesperado. Ela estava na minha aula de introdução à psicologia e sempre tentava falar comigo. Lembro como ela sentava ao meu lado em todas as aulas, compartilhava seus anotações quando eu perdia as aulas e às vezes trazia café para mim. Quando ela me convidou para sair pela primeira vez, eu recusei. Não estava em condições de namorar e disse isso a ela, mas ela foi persistente, não de forma insistente, mas continuava ali, sendo amigável, mostrando que se importava. Eventualmente, aceitei tomar um café com ela, e algo simplesmente aconteceu.
Ela era fácil de conversar, nunca me julgou quando abri meu coração sobre minha situação familiar e, de alguma forma, sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor. Nos meses seguintes, ela me ajudou a lidar com muitos sentimentos que eu normalmente engarrafaria. Ela se tornou meu porto seguro. Minha mãe sempre foi a pessoa estável na nossa família. Em 20 anos, nunca a vi perder a compostura. Ela lidava com tudo com calma e graça, minhas rebeldias na adolescência, as tendências workaholic do meu pai, seu próprio trabalho exigente. Ela era a pessoa que todos procuravam para pedir conselhos. O divórcio aparentemente foi desencadeado quando ela descobriu que meu pai estava mentindo sobre nossas finanças e havia perdido a maior parte das economias em jogos de azar. Ela descobriu isso quando tentou reservar uma viagem surpresa de aniversário de casamento e descobriu que a conta conjunta estava quase vazia. Então, quando minha mãe disse que queria conhecer Tori durante as férias de Ação de Graças, fiquei empolgado. Parecia um passo positivo. Minha mãe estava falando sobre talvez voltar para o nosso estado, mostrando interesse na minha vida novamente. Planejamos nos encontrar em um restaurante italiano que minha mãe adorava, o mesmo lugar onde costumávamos ir para comemorações familiares. Tori e eu dirigimos até lá e combinamos de encontrá-la no estacionamento antes de entrar. O dia começou normalmente. Tori e eu tivemos uma boa viagem, conversando e ouvindo música. Minha mãe chegou primeiro. Eu a vi saindo do carro enquanto estacionávamos. Ela parecia bem, vestindo seu vestido azul favorito e até tinha feito o cabelo. Saí do carro e abracei enquanto Tori pegava a bolsa no banco de trás. Tudo parecia normal até eu começar a apresentá-las. No momento em que Tori saiu do carro, minha mãe congelou. Ela olhou para Tori com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, puro pânico misturado com algo que parecia ser reconhecimento e horror. Antes que eu pudesse terminar de dizer o nome de Tori, o rosto da minha mãe ficou completamente branco, como se ela tivesse visto um fantasma. Sem dizer uma palavra, ela correu para o carro, as mãos tremendo tanto que deixou as chaves caírem 2 vezes antes de conseguir entrar. Ela saiu em alta velocidade, quase batendo em outro carro no estacionamento. Tentei ligar para ela imediatamente, mas ia direto para a caixa postal. Em minutos, descobri que ela tinha bloqueado meu número. Tentei mandar e-mail, bloqueado. Facebook, bloqueada. Instagram, bloqueada. Até o nosso grupo familiar mostrou que ela tinha saído. Liguei para minha avó em pânico, mas ela disse que minha mãe não tinha voltado para casa e também não estava atendendo o telefone. Minha avó estava muito preocupada e disse que isso era completamente fora do caráter da minha mãe. A parte realmente perturbadora foi a reação de Tori. Ela parecia chocada com o comportamento da minha mãe, mas algo parecia errado. Quando perguntei se ela tinha alguma ideia do porquê de minha mãe ter reagido daquela forma, ela apenas balançou a cabeça e disse que nunca tinha visto minha mãe antes. Mas a reação da minha mãe foi tão específica, tão direcionada a Tori. Não foi apenas ansiedade geral ou um ataque de pânico. Ela estava olhando diretamente para Tori com um reconhecimento claro. Passei os dias seguintes tentando de todas as formas possíveis entrar em contato com minha mãe. Procurei os colegas dela na antiga escola, amigos, até dirigi por lugares que ela costumava frequentar quando morava aqui. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Sua melhor amiga do trabalho me disse que ela havia ligado dizendo que estava doente e que não iria trabalhar por um tempo. Tori tem sido solidária durante tudo isso, perguntando constantemente se tive notícias, oferecendo-se para ajudar a procurar minha mãe, mas não consigo tirar essa sensação de que ela está escondendo algo. A forma como minha mãe a olhou não foi apenas surpresa ou confusão. Foi como se ela tivesse visto algo que a aterrorizasse. Conheço Tori há meses. Passamos quase todos os dias juntos, e ela nunca me deu motivos para não confiar nela. Mas toda essa situação parece errada em um nível profundo. Minha avó ligou ontem dizendo que vai registrar um boletim de ocorrência se minha mãe não aparecer até amanhã. Estou aterrorizado com o que pode ter acontecido com ela e igualmente assustado com o que isso pode significar para o meu relacionamento com Tori. Devo confrontar Tori diretamente? Tentar investigar o passado dela primeiro? Sinto que estou enlouquecendo aqui. Qualquer conselho seria muito apreciado. Não quero acusar Tori de nada sem provas, mas a reação da minha mãe foi tão extrema que não posso simplesmente ignorar. Algo está muito errado aqui, e eu preciso descobrir o que é antes de perder minha mãe e minha namorada. Atualização 1.
Olá! Primeiramente, quero agradecer a todos que comentaram e me enviaram mensagens com conselhos. As palavras de vocês me deram coragem para finalmente começar a investigar o que realmente aconteceu naquele dia com minha mãe e Tori. Muita coisa aconteceu nas últimas 2 semanas. A polícia foi envolvida depois que minha avó registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, já que minha mãe não retornou após 48 horas. Eles levaram o caso a sério, considerando quão fora do comum era para ela desaparecer assim. 3 dias de completo inferno se seguiram. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, só ficava imaginando os piores cenários possíveis. Então, minha avó ligou para me dizer que minha mãe finalmente tinha voltado para casa. Ela se recusou a falar sobre onde esteve, mas estava claramente abalada. Ainda assim, não atendia minhas ligações ou respondia aos meus e-mails, mas pelo menos sabíamos que ela estava fisicamente segura. Segui o conselho que muitos de vocês me deram sobre fazer algumas verificações básicas do passado de Tori antes de confrontá-la. O que descobri me deixou arrepiado. Todas as contas de Tori nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só iam até cerca de 8 meses atrás, bem na época em que ela começou na nossa universidade. Isso parecia estranho para uma jovem de 19 anos não ter nenhuma presença online anterior. A foto mais antiga dela mostrava uma aparência completamente diferente, cabelo loiro platinado em vez do castanho atual, estilo diferente, tudo diferente. Quando fiz uma busca reversa por imagens em algumas dessas fotos antigas, encontrei uma conta antiga no Twitter com o nome Madison Williams e fotos ainda mais velhas dela. Quanto mais eu cavava, menos as coisas faziam sentido. A história que ela me contou sobre ter crescido em Seattle contradizia postagens da conta de Madison Williams falando sobre o ensino médio em Chicago. Suas histórias sobre ser nadadora competitiva não batiam com a conta antiga, que mostrava que ela fazia parte do time de debates. Era como se ela tivesse criado uma nova identidade ao começar a universidade. Passei dias debatendo como confrontá-la. Finalmente, pedi que ela viesse ao meu dormitório na semana passada. Comecei casualmente perguntando sobre seus anos de ensino médio em Seattle. Ela começou a contar suas histórias usuais, mas percebi algo estranho na expressão dela. Quando mostrei os prints da conta de Madison Williams, ela congelou. A princípio, tentou minimizar, alegando que tinha deletado suas redes antigas após um término complicado e mudado de nome para escapar de um ex-abusivo. Mas, quando continuei insistindo e mostrando mais evidências das contradições, ela desabou chorando e revelou algo que me deixou em choque. Tori, ou Madison, costumava ser amiga da namorada do meu pai, Raquel. Sim, meu pai já estava tendo um caso antes do divórcio. Raquel trabalhava no escritório dele como consultora financeira. Tori a conhecia através de trabalhos voluntários que faziam juntas em um abrigo local para mulheres. Ela jurou que não sabia que Raquel estava com um homem casado até o ano passado, quando apareceu em uma festa na casa de Raquel e viu meu pai lá, agindo como se estivesse em um relacionamento com a anfitriã. Tori admitiu que sabia exatamente quem eu era quando me viu na aula de psicologia. Disse que se sentia péssima por saber o que meu pai tinha feito e queria garantir que eu estava bem. Segundo ela, com o tempo, ela realmente se apaixonou por mim e teve medo de me contar a verdade porque não queria me machucar com informações sobre a infidelidade do meu pai. Ontem, minha avó finalmente me ligou diretamente com a versão da minha mãe sobre os eventos. Aparentemente, alguns meses antes do divórcio, minha mãe foi confrontar Raquel sobre o caso. Ela tinha encontrado mensagens suspeitas no telefone do meu pai e rastreou o endereço de Raquel. Quando chegou lá, viu Tori, ou Madison, sentada no quintal de Raquel com um grupo de mulheres. Minha mãe ficou escondida e gravou o que conseguiu no celular. O que ouviu a destruiu. Todas estavam rindo sobre o quanto minha mãe era ingênua, como Raquel estava usando o dinheiro do meu pai para pagar a faculdade de Tori e como haviam conseguido manter o caso em segredo por mais de 1 ano. Minha mãe tirou fotos e vídeos naquele dia como evidência para o divórcio, e Tori estava claramente visível neles. Por isso, minha mãe fugiu do restaurante. Ela reconheceu Tori como a garota que estava rindo da dor dela com Raquel. Estou completamente devastado. Tori continua jurando que não estava realmente rindo da minha mãe, que estava apenas sendo educada na casa de Raquel porque precisava desesperadamente da ajuda com a mensalidade. Ela afirma que realmente me ama e que me conhecer a fez perceber o quanto tudo aquilo estava errado. Ela tem ligado e mandado mensagens constantemente, implorando para que eu acredite que seus sentimentos por mim são reais.
Eu não consigo dormir ou me concentrar em nada. A garota que me ajudou nos meus momentos mais sombrios, em quem confiei toda a minha dor pelo divórcio dos meus pais, era amiga da mulher que ajudou a destruir o casamento deles. E pior, ela pode ter participado ativamente de zombar do sofrimento da minha mãe. Minha mãe ainda se recusa a falar diretamente comigo. Segundo minha avó, ela acha que eu sabia sobre a ligação de Tori com Raquel o tempo todo e a levei ao restaurante de propósito para machucá-la. Eu nunca faria isso com minha mãe, mas como posso provar quando nem eu sabia quem minha namorada realmente era? Não sei mais no que acreditar. Cada memória com Tori agora está contaminada. Será que ela estava realmente sendo solidária quando chorei sentindo falta da minha mãe, ou estava rindo disso depois com Raquel? Quando ela me encorajava a falar sobre meus sentimentos em relação ao divórcio, será que estava coletando informações para usar contra minha mãe? Tori continua dizendo que tudo entre nós é real, que ela mudou, que me conhecer a fez ver o quanto estava errada. Mas como posso confiar em qualquer coisa que ela diz agora? Atualização 2. Olá! As coisas ficaram ainda mais sombrias desde minha última atualização. Depois do meu post anterior, tentei dar a Tori uma última chance de ser completamente honesta sobre tudo. Ela continuou insistindo que só escondeu a verdade para me proteger e que seus sentimentos por mim se tornaram genuínos com o tempo. Mas novas revelações tornaram toda essa situação muito mais perturbadora do que eu poderia imaginar. Minha mãe finalmente concordou em se encontrar comigo na semana passada, depois de semanas trocando mensagens através da minha avó. Ela veio até o meu dormitório, parecia exausta, mas determinada. Ela trouxe seu celular com as evidências que reuniu naquele dia na casa de Raquel. A foto mostrava Tori, então com cabelo loiro, Raquel e outras duas mulheres sentadas no quintal de Raquel, perto da piscina. Todas estavam bebendo vinho e pareciam se divertir bastante. Então, minha mãe me mostrou o vídeo que havia gravado. Ela admitiu que começou a filmar porque o advogado do divórcio a aconselhou a reunir provas do caso. O vídeo tinha cerca de 10 minutos, e cada segundo dele me deixou enjoado. Raquel estava exibindo joias caras, um colar de diamantes e uma pulseira da Cartier, que minha mãe reconheceu, porque meu pai havia alegado que eram presentes de negócios que precisava comprar para clientes. Tudo comprado com o dinheiro das economias conjuntas dos meus pais. Mas a pior parte foi ouvir a voz de Tori, claramente dizendo: a esposa dele deve ser tão estúpida por não perceber para onde está indo todo o dinheiro deles. Raquel, você realmente encontrou um ouro com esse aqui. Todo o grupo riu, e Raquel acrescentou: bem, a melhor parte é que ela ainda acha que ele está trabalhando até tarde no escritório, quando na verdade ele está aqui comigo. Quando confrontei Tori com essas evidências, sua atitude mudou completamente. A namorada chorosa e arrependida desapareceu, e no lugar surgiu uma pessoa defensiva que finalmente revelou toda a verdade. Ela e Raquel tinham orquestrado tudo desde o início. Raquel tinha visto no Facebook do meu pai uma postagem sobre eu começar a universidade e me reconheceu como filho dele. Ela pediu para Tori se aproximar de mim para monitorar o que eu poderia saber sobre o processo de divórcio ou se minha mãe tinha provas do caso. Tori admitiu que foi por isso que ela insistiu em sentar ao meu lado na aula de psicologia, porque foi tão persistente em fazer amizade comigo mesmo quando eu a afastava. Cada interação tinha sido calculada. Ela relatava a Raquel sobre meu estado emocional, o que eu sabia sobre o divórcio e qualquer conversa que eu tivesse com minha mãe. A história da mensalidade era uma completa mentira. Tori era, na verdade, sobrinha de Raquel, algo que ela escondeu de mim o tempo todo. Elas não eram apenas amigas, eram família. Raquel ajudou a criar Tori depois que a mãe dela, irmã de Raquel, morreu quando Tori ainda era jovem. Toda a relação delas comigo foi construída em mentiras. A parte mais dolorosa foi perceber que durante aqueles 6 meses, enquanto eu abria meu coração para Tori sobre como o divórcio me afetava, como eu me sentia solitário e traído, como sentia a falta da minha mãe, ela estava relatando tudo para Raquel e meu pai. Eles estavam usando essas informações para tentar pintar minha mãe como emocionalmente instável durante o processo de divórcio, alegando que ela estava me afastando do meu pai. Eu terminei tudo com Tori no mesmo instante. Ela passou de defensiva para desesperada, chorando e afirmando que, em algum momento, seus sentimentos por mim se tornaram reais, que ela se apaixonou por mim apesar de suas intenções originais. Disse que queria me contar a verdade muitas vezes, mas teve medo de me perder.
Desde então, ela tem bombardeado meu celular com mensagens, algumas apologéticas, outras furiosas, me acusando de jogar fora algo real por causa do passado. Os amigos dela na universidade também têm me procurado, dizendo que estou sendo muito duro, que Tori está realmente arrasada com tudo isso e que as pessoas podem mudar. Eu bloqueei todos eles. Minha mãe e eu estamos lentamente reconstruindo nosso relacionamento. Ela se desculpou por ter fugido naquele dia no restaurante e por não me contar a verdade mais cedo. Disse que ficou traumatizada ao ouvir as zombarias naquele dia na casa de Raquel, e ver Tori comigo a fez pensar que eu estava, de alguma forma, envolvido em machucá-la também. Meu pai não me procurou desde que tudo veio à tona. De acordo com minha avó, ele ainda está morando com Raquel, agindo como se não tivesse feito nada de errado. O processo de divórcio está ficando mais feio por causa das evidências da minha mãe, mas pelo menos a verdade finalmente está sendo revelada. Atualização 3. Olá! A vida mudou drasticamente desde que tudo aconteceu. Os últimos meses foram uma jornada de cura e de descobrir ainda mais verdades feias. Eu foquei principalmente em reconstruir meu relacionamento com minha mãe. Temos feito chamadas de vídeo semanais, e ela finalmente vai se mudar de volta no próximo mês. Ela conseguiu um emprego como professora em uma escola a apenas 30 minutos da minha universidade. Durante nossas chamadas, minha mãe finalmente me contou tudo sobre o divórcio. Meu pai vinha tirando dinheiro das contas conjuntas deles por anos, não apenas para joias e presentes para Raquel, mas também para pagar férias, ajudar com a hipoteca de Raquel e até financiar um pequeno negócio que ela queria abrir. E tudo isso enquanto dizia a minha mãe que precisavam cortar gastos e que não podiam ajudar com o fundo universitário para mim. Tori tentou me procurar uma última vez através de um amigo em comum da nossa aula de psicologia. Ela enviou uma longa carta escrita à mão explicando seu lado da história. Na carta, ela falou sobre perder sua mãe aos 12 anos e como Raquel assumiu o papel de criá-la. Descreveu sentir-se em dívida com Raquel, como sua tia pagou por sua escola particular, apoiou seus sonhos e foi como uma mãe para ela. Quando Raquel pediu ajuda para me monitorar, ela sentiu que não podia recusar. A carta continuava descrevendo como me conhecer mudou tudo. Ela afirmou que ver minha dor a fez perceber o impacto real do que Raquel e meu pai haviam feito. Escreveu que seus sentimentos por mim se tornaram genuínos e que se sentia presa entre a lealdade à tia e o amor crescente por mim. Mas quer saber? Eu não me importo mais com os motivos dela. Cada vez que eu me abria com ela sobre sentir falta da minha mãe, cada lágrima que derramei por causa do divórcio, cada momento vulnerável que compartilhamos, ela usava tudo isso contra minha família. Ela me viu sofrer enquanto ajudava ativamente as pessoas que causaram minha dor. A maior reviravolta aconteceu na semana passada, quando meu pai finalmente entrou em contato. Ele tentou justificar tudo, dizendo que só pediu a Raquel e Tori que ficassem de olho em mim, porque estava preocupado com como eu estava lidando com o divórcio. Quando confrontei com as evidências em vídeo das zombarias contra minha mãe, ele ficou irritado e acusou minha mãe de me manipular contra ele e Raquel. Ele até tentou culpar minha mãe pelo caso, dizendo que ela estava muito focada na carreira de professora. Depois dessa conversa, tomei uma decisão final. Disse tanto ao meu pai quanto a Tori que não quero mais nenhum contato com eles ou com qualquer pessoa da família de Raquel. Alguns parentes têm dito que estou sendo muito severo, que família é família e que meu pai ainda merece um lugar na minha vida. Mas eles não entendem a profundidade dessa traição. O divórcio da minha mãe foi finalizado no mês passado. As evidências que ela reuniu, incluindo os vídeos de Raquel e Tori, ajudaram-na a obter um acordo muito melhor. Ela está indo melhor agora, ensinando na nova escola e até começou a sair com alguém recentemente. Quanto a mim, mudei a maioria das minhas aulas para evitar ver Tori. Estou focado nos meus estudos e fiz alguns amigos de verdade que entendem o que significa lealdade real. Alguns dias ainda não consigo acreditar que alguém poderia passar meses fingindo se importar comigo enquanto trabalhava ativamente para machucar minha família. Mas acho que isso foi uma lição de vida aprendida cedo. A todos que me apoiaram durante tudo isso, muito obrigado. Os conselhos de vocês me ajudaram a enxergar a verdade quando eu estava tão envolvido na situação que não conseguia ver sozinho. Às vezes, a escolha mais dolorosa é a certa. Estou cansado de deixar pessoas tóxicas se esconderem atrás de desculpas de família ou amor. Às vezes, a única maneira de seguir em frente é simplesmente se afastar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história.
Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.